Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso Carapicuibano, dando continuidade à nossa temporada de mulheres carapicuibanas na luta. Nós estamos hoje tendo a honra de entrevistar uma das pioneiras da Coab no trabalho social, e ela que hoje está na luta ainda com seus 83 anos, fez questão de participar aqui do nosso programa Carapicuibano. Ela que tem o título de ser a segunda vereadora eleita da cidade de Carapicuíba. Nós estamos falando da nossa querida Dona Lourdes Pisolato. Tudo bem, Dona Lourdes? Graças a Deus, tudo bem. Em primeiro lugar, Dona Lourdes, agradecer pela sua paciência de atender o nosso pedido aí da nossa entrevista e dizer que hoje é um dia muito feliz para nós. Obrigada, eu é que agradeço pelo convite, e é muito gratificante falar de Carapicuíba. E como é que foi, Dona Lourdes? Conta para nós a nossa clássica pergunta de início de programa. Como que Dona Lourdes Pisolato chega em Carapicuíba e a sua família? Como que se deu isso? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo e agradecer muito você também, Alexandre. A minha ida a Carapicuíba foi uma história meia assim, de repente, aconteceu de repente. Eu tive meu marido abriu um comércio e a gente teve uma queda financeira e eu tive que vender minha casa, pagar aluguel, tudo. Aí uma prima minha disse por que eu não fazia um cadastro na Coab, e eu nunca tinha visto falar em Coab, nem em Carapicuíba. Aí eu vim ver a cidade, vim para a cidade de Carapicuíba conhecer a Coab. Eu gostei, fiz a inscrição, na mesma semana saiu. Tinha gente que ficava na fila há muito tempo e eu, parece que é por Deus mesmo, saiu logo em seguida meu apartamento, eu fui morar lá, fugindo da comunidade, porque eu não aguentava mais trabalhar. Eu não tinha vida, né? Eu era muito procurada para tudo. Antes da senhora morar na Coab, a senhora habitava onde? Que trabalho era esse? Eu morava no Jardim Mutinga. Com a queda financeira, eu tive que morar de aluguel na Vila Jaguara. Uhum. E da Vila Jaguara que eu vim morar para Carapicuíba. E a senhora disse que já tinha trabalho lá na Vila Jaguara, trabalho social, comunitário? Não, na Jaguara até que não. Tinha na vida. Não, eu comecei o trabalho na Vila dos Remédios. Comecei a trabalhar na igreja, eu era mocinha ainda. Aí fazia terço, daquela época que usava arrecadar dinheiro, fazia leilão depois do terço, para arrecadar fundos para construir a igreja. Aí depois eu me casei. Da Vila dos Remédios? Da igreja hoje, da Vila dos Remédios, famosa? Vila dos Remédios. A senhora ajudou a arrecadar dinheiro para construir? Era uma capelinha lá, entendeu? Inclusive eu me casei na capelinha. Olha que aí legal. Construíram a igreja dentro da capelinha. Aí derrubaram a capelinha e foi... E hoje é uma catedral aquilo. Nossa, lá está muito bonita. Outro dia eu fui na missa lá, aí eu pensei, foi até de uma pessoa falecida, fui na missa de 7º dia, aí eu pensei, meu Deus, eu entro aqui, ninguém me conhece. Ninguém me conhece. Era o tempo do padre Guerino, o padre José, e eu trabalhei muito, nem namorava, porque de vez em namorar eu ia arrecadar dinheiro para a igreja, e trabalhava também, né? E é muito trabalho, né? O serviço comunitário, né? Muita responsabilidade, isso, né, Dona Lourdes? Muita. Se a senhora chegou onde a senhora chegou, era porque tinha responsabilidade, né? Eu gostava também, né? Porque o importante é gostar do que está fazendo, senão você não faz com perfeição. Dona Lourdes, a senhora tinha me falado que, na verdade, o trabalho lá na Coab começa na década de 70. A senhora se muda para lá, né? 76, 8, por aí. Em 76, mais ou menos, a senhora muda. Em 78, a senhora já tá... Não, em 78 eu já estava nativa. Já estava nativa. Eu fui lá, eu conheci a assistente social, a Maria Lúcia e a Ivone. Elas me convidaram para uma reunião.
Aí foi na outra semana outra vez a reunião, aí disse que a intenção da reunião era formar um grupo de senhoras para fazer alguma coisa social pela Coab. E já de cara já me nomearam presidente. Né? Aí, como presidente, eu tinha que saber o que eu ia fazer com aquele grupo de senhoras. Como nós conversamos, as crianças ficavam sozinhas nos apartamentos, caía, não dava certo. Teve uma que pôs fogo no dedo do apartamento. Aí eu falei, não, a intenção aqui agora é abrir uma creche para essas mães que vão trabalhar, mas até conseguir essa creche tem que ter dinheiro. Aí eu comecei a fazer com a turma do grupo já, né? Das mães. As que estavam fazendo parte do grupo. Fazer cursos profissionalizantes. Dava curso de cozinha, cabeleireira, bordado, tudo que serviço assim de casa que dava para as mães não precisar ir trabalhar. Sair de casa, não precisar sair de casa. Ganhar os dinheiros dela, inclusive de uma cabeleireira que se formou lá com a gente, que agora ela já faleceu, mas ela tinha salão dentro do Alphaville, que aprendeu lá com a gente. E foi cuidar da cabeleira da burguesia. Isso aí foi gratificante, porque saiu muita profissional de lá, sabe? Até arrecadar dinheiro. Aí precisava do equipamento. Aí fui até o presidente da Coab, que era o Dr. Burru, né, na época. Aí ele não quis dar muita atenção, não. Marquei a reunião e fui eu e umas 4 senhoras junto. Aí ele falou que não, que ele estava lá para fazer apartamentos e não para fazer serviço social. E que a turma formava um grupo e acabava em nada. E aí eu comecei a contar a minha história de vida. Porque eu já fazia um serviço social aqui no Mutinga, entendeu? Que é a primeira igreja do Mutinga, a primeira escola. Também eu ajudei a levar, sou fundadora da primeira igreja, da primeira escola do Jardim Mutinga. Aí eu contei a minha história, ele ficou ouvindo e chacoalhando a cabeça. Aí terminou a reunião, sem decisão nenhuma. No dia seguinte, ele mandou a assistente social me procurar e falar que ele cedia o espaço. Mas eu tinha que me virar para construir a creche dentro daquele espaço, que é o Centro Comunitário 2. Aí comecei a arrecadar dinheiro, pedir tudo que eu podia fazer, eu fiz para abrir a creche. Aí veio, no dia da inauguração, estava tudo bonitinho, tudo reformado já. Aí veio a televisão para a inauguração e eu não tinha nada dentro da creche, a não ser uma escrivaninha e um vasinho que eu tinha trazido da minha casa, o único que apareceu na televisão na inauguração. Não tinha nada. Aí o próprio repórter da televisão perguntou: "Senhora acha justo entregar um prédio desse para essas senhoras e sem nada dentro? Como que ela começa a creche? Como que ela vai começar?" Ele falou assim: "Ó, eu dou o braço assim, porque se eu fizer assim, elas não dão valor." Aí eu comecei a luta. Aí ele mandou novamente assistente social, manda eu fazer um apanhado do que eu ia precisar na creche e que eu escolhesse 4 itens. E no meu projeto já tinha tudo que uma creche usava, né? Porque eu visitava as creches, eu trazia para mim e para a entidade o que era bom, o que eu via nas visitas que eu fazia nas outras creches, porque eu não tinha experiência de creche também. Aí eu tinha experiência de administração, sim, mas de pedagógica não. Não. Né?
Aí eu ia, o que eu achava bom eu trazia, o que não achava eu deixava lá. Então tudo que é de bom eu colhi para nossa entidade, entendeu? Para o nosso público entender, essa creche hoje está em que região lá? Estrela Azul? É no Baruf ali? É ali na Coab 2. Do lado do Didita? Agora depois que eu saí ela fechou, entendeu? Sim. Mas ela ainda existe. O prédio tá lá, né? Tá lá. Aí ele mandou que eu escolhesse 4 itens para creche. Aí eu escolhi o mais caro, né? Eu quero o fogão industrial, a geladeira, a máquina de lavar, porque tinha que lavar os lençóis que as crianças iam usar, do berçário e tudo. E mais uma outra coisa que eu não me lembro. Aí ele mandou o quanto ia ficar. Sim. O que ele ia comprar. Aí eu falei para assistente social, isso aí é uma loucura. Com esse dinheiro aí eu equipava a creche inteirinha. Aí ele aceitou o desafio. E mandou o dinheiro. E falou assim, então a senhora vai equipar a creche inteirinha. Ele era marrudo, sabe? Marrudo. A senhora vai equipar a creche inteirinha com esse dinheiro. A senhora não pode comprar R$1 mais caro do que está aqui. E a senhora cumpriu o desafio? Eu cumpri, eu equipei a creche inteirinha. Ainda deu troco para ele? Dei troco. Eu equipei a creche inteirinha, cadeira, mesa, tudo que imaginava, panela, prato, garfo, colchão para as crianças, cama, berço, até cortina que não estava no projeto. Pessoal, vocês acham que a dona Lourdes só cuidou e fez esse projeto social que marcou a história das mães da Coab Estrela Azul? Ela estava me contando aqui que também participou de outros 2 projetos muito prósperos lá da nossa cidade, que é o projeto Oficina e outro que é reconhecido até hoje pelo Poder Judiciário, tem convênio, que é o projeto Leia Rosenberg. Como é que veio? Quem que veio depois? O Oficina ou Leia Rosenberg, dona Lourdes? Então, a presidente da FEBEM foi visitar a gente lá, visitar Carapicuíba. Sim. E o Luiz Carlos levou ela para conhecer a creche da Estrela Azul. Aí ela foi embora e depois era até véspera de Natal, nós estávamos almoçando de confraternização com as funcionárias lá da creche. E veio uma assistente social, uma loira, falando que estava sendo mandada pela presidente da FEBEM. Que queria que eu fizesse um trabalho com deficiente. Inclusive, o Dr. Milton estava participando desse almoço, que ele era secretário da Saúde. Grande Milton Chagas, participou aqui do nosso programa. Exatamente. Grande abraço, Milton. Eu também. Eu gosto muito dele. Ele e da esposa dele são maravilhosos. E eu falei, não, no começo, antes da creche, eu já fiz uma pesquisa que um médico do posto de saúde pediu para mim lá da Coab 2. E eu não consegui. Eu falei, não consegui. Achei muito pouco, não tem deficiente aqui. E, na verdade, eu estava muito enganada. Aí ela falou assim, não, ela quer fazer um trabalho com a senhora com deficiente. Não sei, por cargas d'água, descobriram, aí eu não precisei ir atrás, eles vieram atrás de mim. Menos de 15 dias já tinha 400 crianças. 400 crianças só do entorno? Só com deficiência. Caramba! E eu acho que as mães se escondiam dentro do apartamento. Que naquela época as mães tinham vergonha. Não sei qual era o motivo. Até hoje no interior do Brasil ainda tem muita criança amarrada, enjaulada. Né? É complicado. Aí eu fui outra vez atrás do Dr. Burru para ele me dar outro equipamento, que era na Coab 5, aquela em frente à delegacia lá. Aí a Maria Cecília Zilioto, que era assessora dele, ela falou, ele não vai te atender, ele não vai te dar. Eu falei, não custa eu tentar. Aí eu tentei, falei com ele, aí ele
Cedeu o terreno. Cedeu. Aí eu comecei a construir a escola. Aí, na época, um monte de político começou a botar no jornal, que tá no dia da inauguração, que ia inaugurar a escola. Foi tudo arrecadação da comunidade. Da comunidade, e o prefeito Luiz Carlos. Luiz Carlos também ajudou. O doutor Milton era meia ponte. Sim. Sabe? Sim. Então, com o Luiz Carlos, doutor Milton, eu consegui. O Luiz Carlos ajudou muito naquela escola no começo. Eu tinha falado para a senhora, mas eu vou registrar aqui. Eu já tinha até comentado. O Lea Rosenberg é o primeiro modelo de escola para educação especial no Brasil. Porque Coab tem em todos os estados, né? Tem. E a Coab de Carapicuíba é a segunda maior do Brasil. A gente só perde para a Coab Tiradentes, da cidade de Tiradentes. Então, e quando eu estudei, fui fazer meu curso na Faculdade de Educação da USP para ser professor, eu tive que fazer um trabalho de pesquisa e eu gostei muito dessa temática educação especial. E eu fui ver esse caso da Lea Rosenberg e descobri que tinha muito caso de crianças com síndrome de Down, crianças especiais, que a família mudou para o prédio, morava em casa normal e tinha muito acidente, criança pulando dos apartamentos. É isso mesmo. Conta como é que é esse negócio, dessa realidade triste que a senhora enfrentou e deu resposta. Enfrentei pessoalmente, porque depois que a creche estava funcionando, já há uns 2, 3 anos, uma funcionária falou: Dona Lourdes, vem aqui na porta. Aí eu fui, olha lá, de frente da creche tinha 2 prédios. E tinha a criança no último andar, são 3, era um menino e 2 meninas, penduradas na janela, mas com o corpo todinho para fora. Só tava as perninhas para dentro. Aí eu me assustei e pedi para a funcionária ir lá chamar a mãe não estava trabalhando, deixei recado. No outro dia ela veio, aí ela falou que não tinha dinheiro para pôr a criança na creche. Aí eu falei que não existia isso. Lá era uma creche comunitária, pagava uma taxa quem podia, porque tinha uma entrevista antes, né? E eu falei, não, e ela era sozinha e ela realmente não tinha condições. Aí eu criei os filhos dela lá na creche. Hoje são tudo casados, tudo lá. Por causa disso que também a intenção da gente foi fazer a creche. E a escola foi por causa que tinha necessidade. Porque hoje, por exemplo, eu trabalho na rede pública estadual, né, como professor regular. Dentro das salas de aula, hoje eu tenho aluno cego, hoje eu tenho aluno com síndrome de Down, tenho aluno surdo. Hoje você tem uma política de inclusão, foi uma conquista. Exatamente. Vem de longa data, mas na época a criança especial não ia para o ensino regular. Não, ela era isolada. Ela era isolada, escondida. Então a senhora conseguiu trazer a luz para essa geração. Foi um passo assim, porque eu não entendia nada desse trabalho. Eu entendia de construir. Trabalho comunitário. Exatamente. E de administrar tudo, mas de entender da deficiência eu não entendia nada. Como eu tenho uma cunhada que ela era advogada, mas eu, quando eu casei, fui morar com a minha sogra ela foi criada ali comigo e acompanhei os estudos dela e ela se formou psicopedagoga e foi trabalhar com deficiente. Ela tinha uma prática incrível. Ela deixou de fazer esse serviço porque ela adoeceu, por causa que ela se dedicava muito e acabou adoecendo, sugando muito. Sim, é uma energia muito pesada, trabalho muito duro. Ela trabalhava muito com autista, né? E ela tinha uma experiência incrível. Aí ela tinha desistido e foi advogar, né? Ela tinha lá na cidade, não lembro o endereço, ela advogava lá, ela e o marido. Aí eu liguei para ela, se ela não queria, porque eu já tinha um projeto feito por uma outra psicóloga, mas não preenchia o que eu queria, entendeu? Aí eu liguei para ela e falei assim: ai, Lourdes, me dá um tempo para pensar. Eu falei: te dou 5 minutos.
Aí ela falou com o marido dela, que os dois eram advogados na mesma sala. Aí ela falou, olha, Neuza, eu sei a sua aptidão, eu sei que você gosta desse trabalho, vai lá, dá uma força para tua cunhada e eu fico com seus clientes, né? Aí ela foi e ficou até agora. Mais de 30 anos ela ficou cuidando da escola. Sério? Sério. Como é que é o nome dela mesmo? É Neuza Pisolato. Eu devo ter entrevistado, porque eu fui lá fazer entrevista pro meu trabalho na época. Sim. Ela dava muita entrevista para as pessoas. Por conta do trabalho. Eu devo ter lá nos meus arquivos lá essa entrevista. Dona Lourdes, vamos lá. Primeiro, Associação de Mães com curso profissionalizante. Depois a creche Estrela Azul. Porque não existia creche em Carapicuíba. Não existia, né? Não. Depois nós temos a Escola para Educação Especial Lea Rosenberg. E o último que a gente conhece aí, que é o Projeto Oficina. Como é que se deu? O Projeto Oficina foi no dia da inauguração. A Odete era assistente social, que estava trabalhando comigo. Falou, Dona Lourdes, a senhora abriu a creche, abriu a escola profissionalizante, também dava aula na época do Mobral, dentro do espaço. Dentro da creche? E a preparação também para vestibular? Vestibular Nós também. Vamos falar em seguida. E no caso do Projeto agora, Oficina... A senhora já tem a escola, todo esse trabalho, e agora, depois da Leia, o que a senhora vai fazer? Eu juro por Deus, eu não sabia do que eu estava falando. Mas tinha um anjo em cima de mim que falou amém. Eu falei assim, agora a gente vai fazer uma oficina, um projeto oficina para deficiente. Gente, eu não sei por que saiu aquilo da minha boca. E aí, não é que eu fui abrir o projeto oficina também, precisava de prédio também. E tinha a antiga Sabesp lá na Coab que estava abandonado, estava servindo para os caras levar a menina lá, estrupar, servia só para vândalos. Sim. E cavalo, frequentava lá. Abandonado. Abandonado. Aí eu falei pro doutor Milton Ayer, ele já era prefeito, entendeu? Aí ele acreditou no projeto da senhora. Ele acreditava muito, a gente trabalhava em Ele gosta muito conexão. da senhora. Ele gosta muito dele. Pessoal, a gente vai terminando esse primeiro bloco aqui, que vocês conheceram essa história maravilhosa, linda, de uma verdadeira carapicuibana de luta. Nós vamos para um breve intervalo e depois nós vamos falar sobre a carreira política dessa brilhante carapicuibana, Dona Lourdes Pisolato. Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça a Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital. Estamos de volta aqui com o nosso Carapicuibano, nessa nossa nova temporada de mulheres carapicuibanas de luta. E eu consegui tirar o sossego nessa manhã de hoje da Dona Lourdes Pisolato. E ela vai contar um pouco para nós como é que foi que uma mulher, uma líder comunitária, com um trabalho espetacular dessa natureza, inicia sua trajetória política. Qual foi o seu primeiro momento? Que partido? Como é que foi toda essa movimentação que levou a senhora à política? Eu não era muito entrosada com política, embora que a vida da gente é só política. Até dentro de casa a gente é a nossa política. Eu não era muito entrosada na política, não. Mas aí eu fui convidada pelo Dr. Milton para ser candidata. E eu falei que eu não queria. E ele insistiu. Aí ele falou assim, vamos fazer uma votação entre o pessoal lá, né, que trabalhava comigo. Vamos fazer uma eleição aqui. Aí nós fizemos se eu devia ser candidata ou não ser candidata. Aí só teve 2 votos contra. O resto tudo falou que eu deveria de ser. Que era o meu e da minha secretária, que ela também não queria, que era a Zizi. Ela também não queria. Tinha juízo. Tinha juízo. Tinha juízo.
Aí eu fui candidata, mas eu não entendia Mas nada. eu queria entender uma coisa, dona Lourdes. A sua primeira eleição, o candidato a prefeito era o Milton Chagas ou foi o Luiz Carlos em 82? Não, foi o Milton Chagas. O Luiz Carlos era o atual. Ele estava prefeito. E o Dr. Milton. O Dr. Milton era candidato. Então a senhora foi candidata pela primeira vez em 88. 88. E nessa eleição a senhora já sai das urnas como primeira suplente, é isso? Eu era a terceira. Terceira suplente. Mas ele me puxou. Porque alguns dos vereadores eleitos que tomaram posse em 89 foram compor o secretariado. Aí ficou vago, a senhora como suplente volta. Exatamente. Então é o seguinte, pessoal, vou explicar. Dona Lourdes, ela na prática é a segunda mulher a ser eleita vereadora. Mas, diferente da eleição, a primeira vereadora foi a Cida Lopes, que a gente está passando aí, já está disponível a entrevista dela. Só que a dona Lourdes, ela, na eleição de 89, ela fica como suplente, mas ela assume, né? No ano de 89. Então ela entra para a história como a segunda mulher a assentar numa cadeira de vereadora na cidade de Carapicuíba, né? Então há 34 anos atrás, né, dona Lourdes? Eu tinha muito medo. Mas eu não fiz campanha porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de dizer que eu era candidata, porque todo o meu trabalho eu achava que ia queimar, porque eu fazia, porque eu amava, porque eu gostava, e sempre voluntariamente, entendeu? Aí eu tinha medo que o povo falava que eu estava fazendo aquele trabalho. Exatamente. Era esse o meu medo. Mas eu cheguei lá, mesmo não fazendo campanha, o doutor Milton que fazia. Eu tinha vergonha. Aí eu entrei com medo, mas graças a Deus eu recebi uma homenagem, uma placa de uma das mais atuantes da Câmara, na época que eu fui vereadora. Com certeza, com esse trabalho fantástico da senhora. E eu achava que foi muito pouco o que eu fiz como vereadora, porque não depende de mim, de eu vou dar a mão na massa, depende dos governantes, né? E o prefeito, ele me ajudava bastante. Eu fazia muitos projetos, muitos requerimentos, muitas indicações, e fazia muito asfalto, muito serviço social. Continuei com o trabalho social. Tanto que as pessoas lá na Câmara pediam alguma coisa e falavam, não, é no gabinete 5, é com a dona Lourdes. Então já tinha encaminhamento direto. Exatamente. E assim, um trabalho mais marcante que eu fiz foi a Delegacia da Mulher. É a luta pela Delegacia da Mulher. O meu projeto era uma Delegacia da Mulher. O doutor Milton nomeou um senhor, não me lembro o nome dele, me acompanhar para visitar as delegacias da mulher, falar com a Rose, que era... depois foi deputada, exatamente. Né? Aí eu fui, o mesmo trabalho da creche é o mesmo que eu fiz com a delegacia. Mas agora como vereadora. Essa como vereadora. Aí eu ia visitar as delegacias para ver como que funcionava. Entendi. E aí abri a delegacia. Agora, dona Lourdes, a senhora tem uma marca. Doutor Milton, né? A senhora tem uma marca também na história da cidade, porque essa legislatura que toma posse com Milton Chagas é a legislatura que cria a lei orgânica da cidade. Foi, exatamente. Então, a primeira lei orgânica da cidade, que é construída depois da Constituição de 88, da redemocratização, que é promulgada, essa lei orgânica é de 90, né? 90. A senhora fica o mandato inteiro como vereadora? Fico até o final. Até o final. Então foi um privilégio mesmo, né? A gente ter uma pessoa como a senhora e ter, logo na primeira eleição, ter duas mulheres sentadas lá na Câmara e discutindo a lei orgânica, né? Porque o olhar da mulher, né? Porque a Cida também vem de uma história de luta, um pouco parecida com a da senhora. Assim que eu entrei, já estava trabalhando pela lei orgânica. Sim. Não foi eu que iniciei. Não, foi nacional, porque primeiro teve que sair a Constituição Federal. Aí a eleição foi em 88,
Aí vocês assumem em 89, então a partir de 89 o Brasil inteiro começa a elaborar as leis orgânicas municipais e as constituintes estaduais. Um trabalho não como vereador, e sim como Dona Lourdes. Dona Lourdes da Estrela Azul, me chamava. Sim, era isso mesmo. Foi também... eu recebi uma carta de Brasília para mim trazer o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente. CMDCA. Exatamente. Aí eu tinha que ser as pessoas da comunidade, e que eu fui a escolhida, e mais a esposa do prefeito. Sim. Né? Aí eu comecei. Aí nesse tempo o doutor Milton saiu de prefeito, entrou o Fuad. E o Fuad me nomeia para tocar também, né? O Conselho Municipal? Já tinha formado junto com a Creuza, a tia dela. A gente já tinha começado, já tinha formado o conselho. E era muito complicado no começo para formar o Conselho do Direito da Criança. Nós vamos chamar aqui essas mulheres que compuseram o primeiro conselho tutelar eleito da cidade, né? Eu lembro desse momento. Então, aí nós trouxemos o conselho. Aí eu não era muito vista, não. Porque foi na hora da eleição lá, eu já tinha minha candidata, que ela trabalhava na igreja lá, São Paulo Apóstolo. Sim. E ela era minha candidata. E aí o prefeito manda os vereadores participar, que tinha que ser mista, né? Sim, tinha que ter trabalho com criança, né? Não era só por querer ocupar o cargo. Tinha que ter a política junto. Sim, também tinha que liderança. Exatamente. Mandou os vereadores lá, na hora, colocar na chapa da prefeitura, que tinha que ter a chapa do município e a chapa dos trabalhos comunitários, dos voluntários. E a voluntária era essa que era a minha candidata. Aí eles falaram, a nossa candidata na chapa, que tinha que formar a chapa, é a Dona Lourdes. Aí o pessoal achou que eu tinha traído eles. Mas eu nem sabia, eu juro, eu não sabia. Aí eu falei, eu já tenho minha candidata. Ele falou assim, não, a senhora está na chapa do prefeito. E não tinha hora e nem tempo para me não aceitar. Dedicar. Entendeu? Me pegou de surpresa. Mas a senhora terminou indo para a disputa. Aí teve a eleição e eu ganhei como presidente do conselho. Aí começaram a não me aceitar muito. Mas aí são duas instituições, pessoal. Nós temos o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que são as entidades e a prefeitura que decide, e que tem a eleição do conselheiro tutelar. Exatamente. Então são duas coisas. Uma coisa é o Conselho Municipal. Não, eu estou no Conselho Municipal. No Conselho Municipal. Então quer dizer que a senhora é a primeira presidenta do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente de Carapicuíba. Dos 15 municípios. Eu não sabia disso, não tinha lembrado. Dos 15 municípios, a primeira cidade foi Carapicuíba, né? que trouxe o Conselho do Direito da Criança e do Adolescente. É porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 82, então começa a ser implementado os conselhos em 93. Então só as cidades que tinham a sociedade mais bem organizada, como é o caso de Carapicuíba, a sua experiência, e das comunidades católicas, muitas ONGs e outros, é que vai resultar nisso. Então, para mim foi gratificante, porque eu pude provar que eu não tinha nada com isso, que eu tinha feito meu voto Heloísa com E, e o nome dela era com H. Foi Deus que mandou eu errar. Aí eu falei, vocês confere, eu não votei em mim. Aí eu falei que eu não tinha votado em mim e que eu estava certa, que eu não tinha nada com isso. Aí eles
acharam que eu ia ser muito manipulada, por eu ter sido política, né? Ia ser muito manipulada. E, na verdade, eu provei que não, que o meu trabalho não tem nada a ver. Aí eu fiquei muito querida, aí eles pediram na próxima eleição que não tirasse eu, que eu continuasse na chapa do município e fui presidente 2 anos. Agora me conte uma coisa. 2 anos não, 6 anos. 6 anos. Me conte uma coisa. A senhora disputa de 88, toma posse como suplente. 92 a senhora disputa a eleição? Com Poeirinha. Com Poeirinha é 96. Com Poeirinha, não. Então a senhora disputa 88 com Milton Chagas no PSDB. É isso? Isso. O Milton Chagas foi eleito prefeito pelo PSDB. 92 a senhora deixa o mandato, conclui. A senhora não disputa a reeleição desse primeiro mandato? É isso que eu quero lhe perguntar. Não, acho que não. Não disputa. Não me lembro, não. Acho porque que não. Depois a senhora vai disputar de novo só em 96. Isso. Quando a senhora entra no partido do Poeirinha. Entra no partido do Poeirinha, no PFL, e disputa e vira suplente novamente. Exatamente. E aí que eu conheço a senhora, porque a senhora passa a ser vereadora naquela oportunidade da cassação do vereador. Como é que era o nome? Do Donaldo. Do Donaldo. Com o afastamento do Donaldo, a senhora assume de novo. A senhora é pé quente, hein, dona Lourdes? Quanto tempo a senhora ficou? Não é pé quente, não. Como diz meu genro, eu sou teimosa. Não, porque a senhora fica como suplente na primeira eleição que disputa, mas assume e fica todo o mandato. Aí depois a senhora perde da condição eleitoral, mas fica como suplente. E assume todo o mandato. E depois na outra com o Marcos Neves. Foi a sua última eleição? Foi em 2000? Eu fiquei a primeira suplente do Marcos Neves. Então em 2000, quando o Marcos Neves conquista o primeiro mandato de vereador na história, a senhora é a primeira suplente. Mas aí o Marcos Neves não deu a oportunidade. Não, eu também não estava já não estava mais embalado. Eu estava muito embalada no meu trabalho, né? Porque era muita coisa para mim. Eu tinha sido presidente da quadra coberta da Coab 2, presidente da entidade que tomava conta de todas as instituições, todos os trabalhos. Era muito para mim. Eu não... Agora, dona Lourdes, vamos falar aqui do que nos interessa. A senhora está sabendo que nesse momento a cidade de Carapicuíba não tem a presença de sequer uma mulher na Câmara de Vereadores? Eu estou admirada, eu não sabia. O que a senhora acha disso? Eu acho, sabe... Eu acho que é uma desfeita. Eu acho que as mulheres de Carapicuíba têm que se candidatar e à luta e entrar. Porque a Carapicuíba é uma cidade histórica. Então, eu acho que Carapicuíba, ela não é uma grande cidade em termos... De riqueza. Exatamente. Mas ela é rica em história. Eu acho que é uma judiação. Eu acho que o seu trabalho é muito maravilhoso por isso, porque tem mesmo que contar a história de Carapicuíba até para as escolas, né, para as universidades, porque, poxa, a gente tem aldeia lá. Quem que não queria essa riqueza? Né, de saber que o padre Anchieta esteve lá, rezou a missa, morou lá, né? Quando eu fui para Porto Seguro, eu me senti assim, não tem explicação, porque tudo que eu aprendi na escola eu vi ao vivo lá no Porto Seguro. E assim também muitas crianças que aprendeu o tempo de Anchieta, né, padre Anchieta, catequese. Tem ali em Carapicuíba ao vivo para a pessoa conhecer. Não, faz parte os aldeamentos que fundaram o estado de São Paulo são 12.
todos eles é fundado pelo padre José de Anchieta. Pois é, que é e ainda no século XVI. Então, nós estamos falando de uma história que vai fazer 450 anos. Pois é, não é gratificante. E tem outro momento também que eu acho que está conectado diretamente com a história do Brasil. Agora, em 2025, a ferrovia que passa, que tem estação de Carapicuíba, vai completar 150 anos. A senhora sabia? Maravilha, não sabia. Então veja como a nossa cidade está conectada com a história nacional. E a senhora é pioneira, porque a segunda mulher a sentar na cadeira de vereadora e conseguir romper, porque a senhora é uma ruptura dessa tradição. Embora a senhora não tenha uma militância política engajada, com aquela formação ideológica e tal, mas a senhora vem de uma liderança comunitária importante que mostrou que a mulher tem espaço para ser ocupado na política. Exatamente. Qual é a receita que a gente pode estar fazendo, dona Lourdes, para no ano que vem a gente mudar e voltar a ter várias dona Lourdes, Cida Lopes, né? É que eu falei agora, as mulheres fazer isso. Acho que o que você está fazendo já é o começo. Entendeu? Já é o começo que você está puxando, dando valor às mulheres. Porque as mulheres, elas enquanto ela não entra, ela é vista como cabo eleitoral. Sim. Mas depois que está lá dentro, ela não tem a mesma força que as outras pessoas têm, que os homens têm, exatamente. Eu sentia muito isso. Você é muito... discriminação mesmo. Exatamente. Apequenando, né? E a mulher tem que entrar e gostar do que faz. Sim. Que nem eu sempre tive um lema, de eu sempre ser eu mesma. Sim. Passa 10 anos, 20 anos, 50 anos, 80 anos, 83, que eu tô agora. 83. Eu sempre sou a mesma Lourdes, entendeu? De quando eu era mocinha, criança, eu sou sempre a mesma, não mudei nunca. Faz aquilo que acredita e crê, né? Exatamente. E a luta, não ter medo, né? Dona Lourdes, eu tô deixando aqui pro final para fazer um comentário pessoal de como que a senhora tem parte também na minha vida. É verdade? Verdade, porque assim, eu comecei também lá no movimento estudantil, na década de 80. Mas tenho uma experiência política partidária, passando pelo movimento sindical. Do balanço de vida, de atuação como a senhora, como engajamento social, eu diria que a experiência que mais resultou e mais gratificante que eu tenho foi em 1999, quando a gente procurou a senhora e a senhora cedeu espaço para a gente usar a creche Estrela Azul para o funcionamento do cursinho comunitário Preces Vestibulares. Então, essa ideia do cursinho, ela está até hoje, é praticamente um quarto de século, mas ela só pôde ser possível porque a senhora encampou as ideias de construção de um cursinho para colocar jovens em universidades públicas e particulares. Então, não sei se a senhora sabia disso, mas essa experiência, eu dei aula lá, depois de muito tempo, passei a também ser professor, e posso falar para a senhora, garantir que centenas de alunos de todos os cantos de Carapicuíba conseguiram entrar em universidade pública gratuita e conseguiu bolsas em universidades particulares por conta da senhora. Obrigada. Muito obrigada. Isso é muito gratificante, porque eu sinto muito esse vazio, sabe, que eu deixei na minha vida, mas problemas assim de saúde, idade também vai pesando a minha cabeça ainda. Ela é boa, sabe, assim, os mesmos desejos, as mesmas preocupações com a humanidade eu continuo tendo, mas a força não dá. Sabe, eu tenho coragem, mas não tenho força, porque a cabeça não, mas a idade pesa no corpo. Então veja só, a partir dessa sua
desse seu engajamento nesse projeto do cursinho, hoje nós temos várias mulheres. Por exemplo, tem a Poliana, por exemplo, hoje é da direção, pelo menos estava na direção da ETEC Carapicuíba. Ela se formou psicóloga pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Olha que Nós temos, por exemplo, o Ricardo, diretor lá da escola Regina Relipian, lá no Anistela, Ricardo Milani. Ele se formou, né, conseguiu engajar no cursinho, se formou pela Unesp em Geografia, depois também fez o curso de Pedagogia e hoje é diretor. Tem vários alunos, engenheiros, médicos. Nós temos a doutora Amanda, que se formou em Medicina em Cuba, por conta também dessa oportunidade que foi lá que a senhora permitiu germinar a semente. Então, hoje nós temos engenheiros, arquitetos, tem doutores, mestres. Maravilha, tudo que tem um pouco do seu DNA. Ai, que bom. Dona Lourdes, que recado que a senhora deixa aí, porque infelizmente uma hora tem que acabar, né? Com certeza. E porque se a gente for contar todo o trabalho, vai dia e noite. Que é muito mesmo. Vamos deixar aí o microfone para a senhora fazer as considerações finais aí. Que valeu a pena esses anos de luta? Valeu. Sabe, Alexandre, eu acho que o celular está matando um pouco. Eu, como professor, posso lhe garantir. Está matando. E eu acho que as mulheres deviam ser mais atiradas, sabe? Olhar para o lado de fora e ver quanta necessidade a população tem e que dá para elas ajudarem, entendeu? Eu queria ser 10, 20, 30 Lourdes para fazer muito mais do que eu já fiz. Mas a gente tem um limite, né? Uhum. E meu limite já se foi. Então eu queria que nascesse mais lutadoras. Mais Lourdes na vida. Mais mulheres de luta como a senhora. Não Lourdes pessoal, eu quero dizer assim, mais mulheres, igual você está dizendo. Engajadas. Com dedicação, entendeu? E que se dedicava 1 hora, 2 horas por dia. Hoje faz 1 hora de trabalho voluntário, do outro dia faz 2. Sabe? E isso aí vai crescendo, é como uma bola de neve. Porque eu era sozinha, de repente era um grupo de mais de 30 pessoas e foi crescendo, vai multiplicando. E é gratificante isso pra gente, entendeu? Quantas mulheres não ficou assim, acalentada pelo meu trabalho, que eu estava ali cuidando dos filhos dela. Eu criei mais de 4.000 crianças. Eu tenho certeza disso. Mais de 4.000. E precisa de mais gente para fazer. Dona Lourdes, eu quero agradecer demais a sua presença aqui e muito obrigado por a senhora ser uma carapicuibana, viu? Imagina. Gratidão, querida. Eu é que agradeço a Carapicuíba por ter me acolhido. Valeu. Eu que agradeço.